8, Salmo de número 8. Salmo de número 8. E a mensagem que você vai ouvir hoje é a seguinte: deslumbrados com Deus. Fique com isso na mente quando a gente vai ler a passagem do Salmo 8. E é isso que a gente vai transmitir agora à noite. Deslumbrados com Deus. Deslumbrados com Deus. Salmo 8, a partir do título, diz assim: ao mestre de canto, segundo a melodia, os lagares. Salmo de Davi. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Pois expuseste nos céus a tua majestade, da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, a obra dos teus dedos, e a lua, as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres? E o filho do homem que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós confessamos diante de Ti que o Teu Filho é tudo para nós. E assim te rogamos que o Senhor venha glorificar o nome dEle neste momento, à medida que ouvimos a Sua própria voz. E te rogamos também que o Teu próprio Espírito Santo magnifique e exalte o Teu Filho, também aqui no nosso meio, nesse momento, Senhor. Age assim, por amor do Teu próprio nome. Em nome de Jesus que oramos. Amém. É da nossa natureza, irmãos, admirarmos. Foi o que eu vi numa placa aí, num outdoor, hoje, passando. Uma meninazinha admirando araras, bem bonitas. É da natureza nossa admirar. Ficarmos deslumbrados e impressionados quando tem algo belo ou impressionante. Quando aquilo atinge o nosso coração, quando aquilo traz prazer ou algo nos impressiona, nós não ficamos conosco mesmo, nós botamos para fora. O ápice do prazer e da alegria do coração é o louvor. O louvor completa a alegria que você sente lá dentro. Você não consegue se segurar. E quando ficamos de boca aberta com algo que é admirável, nós temos que dizer, proclamar, falar. Eu me lembro daquele filme Jurassic Park, faz tempo, quando eu era menino velho, que foi uma coisa grande, né, quando foi a primeira vez que saiu. E aí aquela dupla, aquele casal que está no carro, quando vê aquele dinossauro de pescoço gigante, né? Aí eles veem a primeira vez e a mulher bate assim nele, assim, para ele ver. E os dois lá ficam com a boca aberta vendo a primeira vez aquele dinossauro gigante. Estavam deslumbrados, né? Com a visão. Esse Salmo 8 é exatamente isso e muito mais. O Salmo 7 termina dizendo:
Cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. O Salmo 9 inicia dizendo, alegrar-me-ei no versículo 2, e exultarei em ti, ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Final do 7 é assim, início do 9 é assim, e o 8, início e final é assim. Olha o 8 aí. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, igual, parecido com o 7, parecido com o 9. Pois expuseste nos céus a tua majestade. E o fim do 8, versículo 9 é, ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. O Salmo 8 inicia e termina do mesmo jeito, assim como o Salmo 7 termina e o Salmo 9 inicia. Davi aqui está o quê? Embasbacado, impressionado com Deus. Ele olha para os céus, para a terra, ele não consegue se conter. A alegria do coração tem que ser completada no louvor ao nome daquele que ele está percebendo na criação, nos céus e na terra, e quão magnífico ele é. E aí ele vai mostrar a evidência disso. Duas coisas que eu queria hoje à noite você lembrasse. Duas. Como ele fica deslumbrado com Deus nos céus e na terra por dois motivos. Primeiro, que Deus tira força da fraqueza. Segundo, que Deus mostra a sua imensidão na pequenez. Duas coisas simples. O Salmo vai falar exatamente dessas duas coisas, de como Davi fica deslumbrado e nós devemos ficar também. Primeiro, ele tira força da fraqueza. Olha aí, o versículo número 2. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Já de cara esse verso é intrigante quando você lê a primeira vez. Como é que pode uma criança de peito derrotar o inimigo? Como é que pode um negócio desse? O que ele quer dizer com isso? Como é que da boca de pequeninos e crianças de peito, que está, na verdade, é sugando força de outro, porque ele não tem. Ele é totalmente dependente da mãe em todos os aspectos. E um recém-nascido, que é o que ele está aqui descrevendo, é exatamente o ser mais frágil no momento da raça humana, aquele momentozinho que está precisando do leite da mãe. É esse daí que Davi está dizendo que Deus suscita ou tira força para derrotar os adversários, para fazer emudecer, calar, e a palavra aí é cessar, terminar o inimigo e o vingador. Como é que pode? Ah, meus irmãos, isso aqui é desde o início, depois da queda. A gente pensa que o Salmo 8 é só sobre a criação antes da queda. Não é, já no versículo 2. Você vê aí que já é um princípio depois da queda. Já tem um vingador, já tem um inimigo, já tem um adversário. E quando você junta essa palavra aí, inimigo, com a imagem de um recém-nascido, você não pode não lembrar de como Deus, desde o início, depois da queda, como é que ele age. Com a promessa de Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a serpente. E como é que ele vai derrotar a serpente? Como é que ele vai derrotar o inimigo e o vingador e o nosso adversário? O descendente, o Deus descendente, o quê? Um menininhozinho, um bebezinho de peito. Crianças de peito. Uma criança de peito vem e esmagará a cabeça da serpente. Desde o início você vê essa promessa, que é o proto-evangelho, né? Você vê o início do evangelho ali. Do pacto que Deus fez conosco. Um bebezinho de peito, um descendente que vem para destruir o inimigo implacável da nossa alma. É de onde Deus tira força
da fraqueza de um bebezinho de peito. Mas talvez as crianças que estão aqui ainda não consigam perceber isso. Como é que pode? Me dá um exemplo, pastor, uma ilustração para eu poder entender. Lhe dou. Vocês se lembram não, crianças? Quando foi que um bebezinho de peito derrotou o inimigo e o vingador e o adversário, não, na Bíblia? Vocês lembram? Certeza que lembram. Lembra não? Êxodo capítulo 2. Faraó, o maior homem da época, o homem mais poderoso, estava com medo porque o povo estava se multiplicando e crescendo. O que é que ele faz? Pega todas as crianças, meninos, mata no Nilo, joga no Nilo. Mas teve uma mãe chamada Joquebede, disse, não vou fazer isso não, vou, além das parteiras ter salvado alguns outros ali, ela vai e bota o pequeno filhozinho dela dentro de uma arca. A palavra arca só aparece em Noé e ali em Moisés. Moisés é um segundo Noé. Bota na arca, entra no Nilo. E lá vai a irmã de Moisés acompanhando, que eu acho que faz parte do plano. Chega lá perto, vem a filha de Faraó com as suas servas e vê aquele negócio, abre, e o texto diz que ele chora, o bebezinho está chorando, e elas dizem, é um menino dos hebreus. E que é o interessante, a própria irmã que está lá, chega perto e diz, olha, que tal você ficar com ele, até ele desmamar, o mesmo termo aqui no Salmo 8. É o mesmo termo que diz aqui, crianças de peito, é o que está lá em Êxodo 2. Quando Moisés ainda era um menino de peito, chorando. Aí disse, olha, eu tenho uma ama, que na nossa tradução é uma ama, leva lá para ele mamar. Quando ele desmamar, aí ele vai para você, lá para o seu reino. Esse meninozinho de peito, chorando, foi a arma que Deus usou para colocar lá no coração do faraó, que tinha o que na cabeça? Uma serpente, né? Bota lá dentro do coração do maior império da época. E lá de dentro ele implode tudo. Ao ponto que, com o nome de Moisés, das águas foi tirado. Lá em Êxodo 2. Das mesmas águas do Nilo, que lá em Êxodo 14, é onde ele vai ser tirado. E todo o exército de Faraó, e junto com Faraó, o Salmo 136 diz que Faraó estava dentro e morreu também. Tirou ele, Moisés, das águas junto com Israel. E a água, bum, destruiu o homem mais poderoso da época. Começando como? Um bebezinho de peito. Impressionante. É para ficarmos como? Deslumbrados com Deus, como usa as coisas fracas para tirar a força e destruir os poderosos aos nossos olhos. E aqui está uma aplicação tão maravilhosa que eu acho, além de ficarmos impressionados com esse Deus, é que nós somos aliancistas, até congregação da aliança. Que nome lindo, hein? Congregação da aliança. Porque é exatamente o que você está vendo aqui, é o princípio da aliança, do pacto de Deus, que não é apenas com os pais, mas com seus filhos, criancinhas e meninos de peito. E aqui, de forma implícita, para ter um meninozinho de peito, a mulher não consegue produzir só, consegue? Não. Aqui está implícito a mulher que está amamentando um meninozinho de peito e precisa de um homem, que é uma inferência lógica de casamento, onde tem o homem e a mulher, e eles têm um meninozinho de peito. É por meio do que vamos ver aqui no pacto do batismo de uma criança, que esse salmo depende e até pressupõe de como Deus age, treinando, tirando força da fraqueza do quê? Do princípio de um meninozinho de peito, um recém-nascido,
apontando para a família. Se tem uma das coisas na guerra que estamos como cristãos e sempre vamos estar, a igreja nada mais é de uma junção de famílias de crianças de peito. Cada um de vocês é um núcleo do pacto de Deus com o seu povo que se ajuntam aqui para adorar. E é através da fraqueza da família, da fraqueza de uma família até que não é Deus não trouxe aqui um soldado militar para destruir o inimigo. Como é que ele faz na história? Através da família. Então, mãe que está aqui, estou vendo aqui muitas crianças chorando, outros fazendo bagunça, outros fazendo alguma coisa lá. Você fica cansada, a mãe fica só o caco, eu sei como é. Recém-nascido, contei mais 1, 2, 3, não desanime, está implícito aqui essa mesma verdade. O seu trabalho diário em casa, com um meninozinho de peito, como é o Samuel que vai batizar aqui, Deus pode usar exatamente o menino desse como usou com Moisés, como usou outros na história como Spurgeon, como usou outros na história que foi um meninozinho de peito como Calvino, como outros que ele usou na história como João Batista, ou até anonimato, Deus usando de uma maneira que você nem imagina. Começa onde? Dentro de casa. Marido e a mulher tendo um meninozinho de peito. Não desanime na sua fraqueza. Pelo contrário. Para você ficar deslumbrado que o seu Deus tira a força das maiores fraquezas neste mundo. Começando aonde? Em filhos do pacto, bebezinhos de peito, para derrotar o adversário e o vingador. Esse é o nosso Deus. Mas tem uma segunda razão que Davi nos dá aqui, porque devemos ficar deslumbrados, não é? A segunda agora é que ele mostra a imensidão na pequenez. Veja aí o versículo número 3. Diz assim: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecestes, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites. Então Davi agora não olha para uma família dentro de casa, menina amamentando e derrotando os inimigos, mas ele agora vai para fora e olha para o céu à noite, porque ele vê o que? Ele diz aí: quando contemplo os teus céus, obras da tua lua e as estrelas. Tem que ser à noite isso aí. Então, a noite estrelada, lua cheia talvez. Quando ele contempla, o que é que ele percebe? Uma imensidão lá em cima. Na verdade, ele diz: são obras, Senhor Deus, dos teus dedos. Muito significativo isso. É como se ele dissesse: essa imensidão lá, o Senhor criou como um artista faz num quadro. Vou botar crianças, a lua ali, botou uma lua lá. Vou botar a estrela, uma estrela lá. Agora vou botar outra ali. Com o seu dedo ele foi botando. Quando ele percebe essa imensidão que faz parte de uma coisa, parece simples, como um brinquedo que alguém brinca com o dedo, ele olha para si e diz: que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Diante dessa imensidão de quem tu és num universo tão gigante, eu olho para um homem, somos nada. É como Isaías 40 ensina. Coloca todas as nações juntas, é como um pingo num balde, diz Isaías. É como um nada. Ou, ele vai dizer,
é menos do que nada todas as nações. É como um vácuo, diz lá em Isaías 40. É isso que Davi está dizendo. Diante da imensidão de Deus, eu olho para o homem, como é que Deus vai visitar? Vai se lembrar. Talvez você aqui está ainda pensando, será que é grande mesmo? Será que esse Deus é gigante assim? Tá, deixa eu ajudar você a algo que você já sabe, tá? É só para você poder ver com os ouvidos. Quero que você veja com os seus ouvidos, tá? Consegue ver com os ouvidos aqui na sala? Vamos ver se consegue ver pelo ouvido. Olha aí, ouça pelo ouvido. Eu fui pro IA, eu não gosto de IA não, sabe? Não gosto não, para usar para nada. Mas eu disse, rapaz, esse negócio aqui eu vou usar. Aí eu perguntei pro IA, se o universo fosse do tamanho do Brasil, esqueça aí agora da Copa, tá? Olha aqui, essa pergunta aqui. Se o universo fosse do tamanho do Brasil, qual seria o tamanho do planeta Terra proporcionalmente? Todo mundo entendeu? Pergunta? Resposta. Aí eu ia bem rapidinho. Vamos confiar, né? Não sei. O universo observável tem um diâmetro de 93 bilhões de anos-luz, enquanto o Brasil tem 4.320 quilômetros de extensão norte-sul. Nessa escala, a Terra, com seus 12.742 quilômetros de diâmetro, seria minúscula. 0,00018 milímetros. Isso é invisível a olho nu. Equivalente, é o que achei bom esse aqui do IA, foi bom demais. É equivalente a uma bactéria e a um vírus. O planeta Terra. Para melhor visualização, diz, pense em escalas proporcionais do nosso endereço cósmico. O universo, 93 bilhões de anos-luz. A nossa Via Láctea seria do tamanho de Manaus. Então, a Via Láctea seria do tamanho de Manaus. O sistema solar caberia dentro de um carro, cerca de 4 metros. E o planeta Terra seria uma partícula de poeira de 0,18 micrômetros, menor do que a maioria das partículas de poluição do ar. Aí eu fiz outra pergunta. Se isso é verdade com respeito ao planeta Terra, e nós seres humanos somos o quê? E o ser humano é o quê? Se o planeta Terra é menor que uma partícula da poluição do ar, e eu e você, proporcionalmente. Se a Terra já é uma partícula invisível nessa escala, resposta da inteligência artificial, o ser humano se torna praticamente inexistente. Proporcionalmente, se o universo fosse do tamanho do Brasil, um ser humano médio teria cerca de 2,410 elevado a menos 11 milímetros de altura. Para entender o quão absurdamente pequeno é esse número, veja a comparação com as menores coisas que conhecemos na ciência. A Terra seria uma bactéria de 0,0018 milímetros. O átomo de hidrogênio é 0,00001 milímetros. Aí presta atenção para a gente terminar. O ser humano, nesta escala, 100 vezes menor do que um elétron, 100 vezes menor do que um elétron, e muito próximo do tamanho estimado de um quark, um dos menores partículas fundamentais da matéria. Se sentiu pequeno? Conseguiu ver com o ouvido? Agora presta atenção. Davi está dizendo o seguinte: você é menor do que um quark, partícula menor da matéria, diante do universo e diante de Deus, que Salomão vai dizer que os céus dos céus não podem contê-lo. O que é que você é diante disso? O que é que eu sou diante disso? Não é nem dizer que é menor que um verme, não, menor que uma bactéria, isso aí é o planeta Terra.
Nós somos feitos para ver coisas gigantes, grandes, e ficarmos admirados quando você vai para uma montanha monstra e de lá você se sente pequenininho, você fica admirado. Você vê como eu vi hoje o mar lindo aqui de Fortaleza, imenso. Para você se sentir pequeno, nós tiramos fotos, nós ficamos deslumbrados com aquilo ali. Porque aqueles são apenas ecos da criação, é o que Davi está dizendo. Para que você possa ver que são apenas meros reflexos da imensidão que é o seu Deus. E você ficar muito mais deslumbrado por causa de um Messi, uma besteira de futebol, porque ele faz um driblezinho lá e acolá. Porque fica impressionado com um profissional da sua área que é impressionante. Ou por qualquer coisa bela aqui nesse mundo, quando é comparado com Deus, que criou os céus e a terra, e a lua e as estrelas ele colocou com um dedo. Quem somos nós diante de uma imensidão de um Deus criador como esse que Davi está dizendo? Por isso que ele não pode se conter, ele vai dizer, ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste dos céus a tua majestade. Pequenininho, Deus imenso. Mas aí esse salmo é cheio de surpresas, porque ele nos faz sentir assim, e ele vira. Ele dá uma virada que nos surpreende, porque ele diz aí no versículo 5, olha o que ele diz. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste domínio sobre as obras da sua mão e sobre os seus pés, tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos também os animais do campo, as aves dos céus, os peixes do mar e tudo que percorre as sendas dos mares. Nós menores do que um elétron, ele fez a gente um pouco menor do que Deus e de glória e de honra nos coroou. Nós menores do que uma bactéria nesse universo. E o autor aos Hebreus vai interpretar que nos tornou um pouco menor do que anjo, porque a palavra Elohim, que é aplicada também aos anjos. E nos coroou. E nos deu domínio, colocou nos nossos pés o domínio inverso que você vê na criação. Os últimos animais a serem criados são ovelhas e bois lá em Gênesis. E os animais do campo. É o primeiro que ele coloca aí. Depois, as aves do céu, os peixes do mar, é exatamente o inverso que você vê lá em Gênesis. Da coisa mais próxima até a coisa mais distante. De aves e peixes no mar profundo. Que coisa impressionante, como é que ele pôde fazer isso? Como eu e você. E você percebe ainda mesmo depois do pecado essa verdade. Porque olha que coisa interessante. O versículo 3 diz, quanto contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, né? Dedos faz parte da mão. É paralelo com o versículo 6. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão. O que Deus fez com os dedos? O universo, estrelas. E aqui ele colocou o domínio do homem, o quê? Obras das mãos. Inclui o quê? Os dedos. Isso inclui não apenas os animais terrestres, as aves, os peixes, mas também o quê? Lá em cima. E hoje, no século XXI, estamos vendo isso. Século XX também, o homem lá para cima. Menor do que um vírus. Ele nos coroou, nos honrou, sem nós nem merecermos nada. Que Deus é esse? Que Deus magnífico é esse, pessoal, que você e eu adoramos? E achamos que é coisa costumeira. Não, o salmo foi feito para que você fique mais deslumbrado
do que qualquer coisa nesse mundo. Um Deus que surpreende como ninguém. E dê um valor ao homem, nós somos criados à imagem e semelhança dele. Isso que o Salmo 8 está dizendo. Por isso que é algo fantástico, impressionante. Que nós somos partes igual dos outros animais, não. É uma outra categoria. Foi feito segundo a sua espécie, foi feito segundo a sua espécie. Os outros eram assim, quando chega no homem, passamos o homem à nossa semelhança, imagem, homem e mulher. Como nós vimos aqui, derrotando o inimigo e o vingador, homem e mulher para ter um bebezinho de peito, porque senão não dá. Homem e mulher. E aqui o Salmo é tão impactante para o século XXI, porque não tem como não ser. Porque na nossa cultura hoje é o inverso, não é? Dessa surpresa aqui maravilhosa, que faz sentido. Você olha para elas, faz sentido as coisas realmente. Quando você olha para o Salmo 8, são lentes que realmente nos dão sentido para as coisas que estamos vendo por aí. Mas um homem secular hoje, individualista, que quer se expressar de forma individual, como o filósofo canadense Charles Taylor ensina, que hoje nós queremos uma doença imensa de querer destronar a Deus e você é que está no centro. Veja como é diferente aqui do Salmo. Você olha para os céus, Davi diz, não somos nada. E ele é que nos fez tudo, nos fazendo a semelhança dele. O homem diz, nós vemos do nada, nós não somos nada. Não é? Eles dizem isso hoje. Você veio de uma ameba, você veio do caos, ou você veio do acaso. Mas você é tudo, hoje. No seu nível evolutivo, você é um Deus, você que determina o seu destino, sua vontade, tudo é você. Inverte aqui o Salmo. O Salmo diz, não, diante de Deus, você é menos do que nada. Mas por causa dele, você é feito a semelhança dele. Você veio como criação dele e dando sentido e valor de quem você é como ser humano por causa dele. E por isso se coloque na sua posição como criatura, baixo dele. O secular diz, não, nós viemos do nada, vamos para o nada e agora eu sou Deus e eu que mando em tudo. Ao ponto de dizer, eu sou tão Deus, que no avanço tecnológico, sem ver que é isso que Deus é que fez com o ser humano, dando honra e glória, ele diz e olha para si mesmo quando nasce criança e diz, eu sou uma mulher num corpo de homem, porque eu não aceito o que o Criador me deu. Eu vim do nada, não tenho sentido e significado nenhum, nem do início, nem para o fim, mas eu aqui nesse momento, eu defino o que eu sou e o que eu quero ser, porque eu sou Deus no lugar dele. Deixou de ficar deslumbrado com Deus, passa a ficar deslumbrado consigo mesmo. E aí é onde vem a própria destruição e desgraça do ser humano hoje. Literalmente, ao ponto de se mutilarem. Que é uma mensagem mais atual do que essa do Salmo 8. Não existe. O homem pensando, porque ele é quem faz as coisas pelo seu poder de sentir-se divino, pela tecnologia sendo avançada, se tornou louco, achando que pode passar dos limites que até o Deus deu na criação. E que isso vai ficar impune e tranquilo. Hoje à noite, é noite para você e eu, mesmo que você ache isso que acabei de falar, sobre o pensamento secular dos nossos dias, individualista, anti-Deus. É para você agora não subestimar o seu pecado e o seu coração de mergulhar numa cultura dessa, talvez você, o seu neto, o seu filho lá na frente. E você é começar
a pedir, a ter no seu coração o que Davi está tendo agora, ficar deslumbrado com esse Deus, que é o normal, é o natural. Você foi criado para isso. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus para isso. Não para ficar deslumbrado com seus próprios desejos e paixões, mas é com Ele. As outras coisas que vão se encaixar. E começar aí pelos pais, mãe, pai, marido, esposa, você dentro de casa deslumbrado com esse Deus, onde a sua família, o seu filho vai ver você deslumbrado como Davi ficou aqui. Donde da imensidão você enxerga na pequenez de um homem criado à imagem e semelhança dele. Colocou domínio sobre todas as coisas debaixo dos seus pés. Deus imenso, enxergado em algo tão pequenino, menor do que uma partícula de quarks. Deslumbrado com Deus, que Ele tira a força da fraqueza e mostra a sua imensidão na pequenez de homem e mulher deste tamanhozinho, dominando tudo, que foram criados à imagem e semelhança dele. Davi não se aguenta e diz: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Mas ainda tem mais, alguma outra aplicação. Porque você está aqui hoje à noite, está pensando assim: eu não consigo ficar deslumbrado com isso, porque eu sou que nem Jó. Você é que nem Jó? É. Eu estou que nem Jó. Porque Jó usa o Salmo 8 e diz, no seu sofrimento, que é o homem para que tanto o estimes, e ponha nele o teu cuidado. E ele inverte o que é o Salmo 8. Aqui Davi está adorando no Salmo 8, Jó pega e diz: o Senhor não era para olhar para mim, não. Que é o Senhor para olhar para mim e eu estou só o bagaço aqui sofrendo? Que é o Senhor para me visitar? Cuide da sua criação, do seu universo. Tem as estrelas, tem os animais aí para o Senhor cuidar. O Senhor vem aqui para eu sofrer desse jeito? Aí ele repete o Salmo. Ele repete o Salmo 8 em Jó 19, quando ele diz: da minha honra me despojou e tirou da cabeça a coroa. É o Salmo 8 de novo, quando ele sofre. Porque aqui nesse momento, tanto em Jó 7 como em Jó 19, ele não consegue entender o que Deus está fazendo. O Senhor visita com honra e glória, não estou vendo nada disso em mim, no meu sofrimento. Ele coloca uma paródia no Salmo 8 às avessas, no seu sofrimento. E aqui, quando você vê essa aplicação de Jó, e o final da história do livro de Jó, com o Salmo 8 dessa maneira, é espetacular. Porque o que temos que entender é que Deus mostra a grandeza dele e a imensidão dele até quando nós sofremos. Até quando nós padecemos, Ele está moldando a gente, a sua imagem e semelhança. Algo que Jó não conseguia ver naquele momento. Mas no fim ele vai ver. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora o quê? Que é exatamente o que ele mostra para Jó quando ele está... Onde é que tu estava, Jó, quando eu fiz o firmamento? Onde é que tu estava, Jó, quando eu fiz os grandes animais? Depois de Deus só falar quem ele era, ele diz, caiu no pó e na cinza, e diz: eu conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. O Salmo 8 também se aplica para mostrar a grandeza do nosso Deus, juntando até essas duas coisas. Da fraqueza ele tira a força no sofrimento, e também mostra como no nosso sofrimento, Deus, como diz um dos salmos, conta todas as suas lágrimas num odre. Ele te visita. Tem propósito até no sofrimento, ao lembrar de você.
tomando conta desse universo imenso e todos os detalhes da criação, até os átomos de uma plantinha. Ele te visita e se importa com você dentro do sofrimento. É o Natal que cantamos, não é? É o Natal. Não é não? Porque é assim que eu quero terminar. Se você fica deslumbrado com Deus assim, com o Salmo 8 assim, imagina ainda mais para onde esse Salmo nos leva necessariamente. Porque seres humanos como eu e você, menor do que uma poeira, diante da imensidão desse Deus, como eu e você, uma criancinha de peito frágil, pode derrotar um inimigo. Deus teve a audácia do Deus que o universo não pode contê-lo. Ele teve a audácia de há 2000 anos atrás se tornar um bebezinho de peito numa manjedoura em Belém por você. O Criador que fez tudo. Quem somos nós para que Ele se lembre? Quem é você e eu para que Ele se importe? No seu sofrimento, cadê Deus? O Salmo 8 aponta e diz: Ele se tornou um bebezinho de peito, menor do que um vírus no universo, lá em Belém, para que na fraqueza Ele trouxesse força. Se Moisés foi capaz de destruir Faraó, foi exatamente um bebezinho de peito, lá naquela manjedoura, que destruiu o nosso arqui-inimigo de uma vez por todas, que amassou a morte de uma vez por todas. Foi aquele bebezinho que passou tudo e foi até uma cruz, e na fraqueza da cruz é que nós vemos o seu poder para acabar com o nosso pecado, para acabar com o nosso inimigo, para acabar com o nosso último inimigo e a morte, e trazer esperança eterna. De graça. Foi na fraqueza que Ele trouxe a força no Evangelho. Foi da pequenez de um bebezinho de peito. Ele mostra a sua imensidão para transformar o mundo no novo céu e a nova terra com a sua ressurreição. Aí quando você vê isso, suscitar força é produzir louvor. Porque o que você tem para destruir o inimigo nada mais é que uma guerra de adoração. É uma guerra contra os ídolos. Mateus 21, quando ele entra na sua entrada triunfal em Jerusalém, como é que ele entra? Como é que ele entra? Com glória no cavalo branco, é assim? Não, ele entra como? Num jumentinho. E gritam: Hosana, Hosana. E aí as crianças começam a cantar. As crianças começam a adorar Hosana para Ele. E os homens feitos de poder, de força da época, queriam calar as crianças. E Jesus diz: não lembra não, o Salmo 8. Nunca leste? Da boca de pequeninos, Deus suscita perfeito louvor. E o Evangelho é tão lindo que eu já vejo aqui no Salmo 8 essa verdade. Porque é através do Evangelho que produz verdadeiro louvor a esse Deus. E que alcança os inimigos, que quando fala emudece o inimigo, a palavra é cessar, a palavra de onde vem a palavra sábado, Shabat.
trazer descanso. Esse mesmo verbo é dado lá no Salmo 46. E aqui tem a ideia não apenas de derrotar o inimigo de uma vez por outra e liquidá-lo, mas também tem outro sentido de cessar, de trazer esse inimigo para dentro do reino de Deus, cessar a inimizade, cessar de ser inimigo e passar a ser amigo de Deus. E Deus faz isso através da fraqueza de uma cruz e da pequenez de um bebê para salvar as nações. O que celebramos hoje à noite, um bebezinho de peito aqui sendo batizado, é essa evidência. Que saiu de Jerusalém, foi para todas as nações, cessando pessoas em inimizade com ele para serem amigos, através desse evangelho bendito. É isso que proclamamos, como ele me salvou quando eu não merecia, quando eu era inimigo dele, ele demonstrou amor, cessando a minha inimizade contra ele. É também para o meu filho, que o mesmo Deus que eu adoro e magnifico e vejo a grandeza e sou deslumbrado com ele, eu quero ver com o meu pequeno Samuel também. Eu quero ver ele adorando comigo aqui na congregação. E pasme, eu no louvor de vocês, meus irmãos, aqui nessa igreja da aliança, é que o inimigo é derrotado. Pode ter certeza disso. Se tem uma coisa que nós derrotamos o inimigo, não é com espada, não é como soldados de um exército para tirar o sangue de outros. A guerra aqui é de adoração. É aqui que fazemos estrago no reino de Satanás. É quando você está aqui renovando o seu coração ao Deus verdadeiro, deslumbrado com ele, quando você canta, ouve a palavra, lê a palavra, faz parte dos sacramentos, que você vai tirando os ídolos que estão no seu coração para o seu dia a dia, onde Satanás usa para lhe destruir. E você faz isso continuamente para exatamente mortificar cada vez mais o feito da carne e vivificar cada vez mais o Espírito por meio do Evangelho. Deslumbrados com Deus. Podemos terminar dizendo, deslumbrado com o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Deslumbrado com Deus dessa boa notícia que é Jesus Cristo. E na fraqueza dele, ele trouxe força. Que na pequenez dele, ele nos mostrou a imensidão de um Deus incomparável neste Evangelho maravilhoso. Vamos não apenas ter olhos no ouvido, mas agora vamos pedir para Deus que possamos ter visão quando olharmos o sacramento agora do batismo infantil e ficarmos deslumbrados com esse Deus. A promessa dele é com você, Pai, e com seus filhos. Em essência, o mesmo pacto que Salmo 8 depende. E de onde vem o nosso Salvador. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por esse salmo maravilhoso, Senhor. Por a verdade desse Evangelho comparável. Dá-nos um coração que te louva, te adora constantemente, Senhor. Age na igreja aqui da aliança, Senhor. Todos os irmãos aqui. Pastor Isaac, presbítero Edson,
os diáconos que têm trabalhado aqui, os irmãos, chefes de lá, as esposas, as crianças. Usa com poder grande, Senhor Deus. Esta congregação, para que o teu nome seja magnificado neste bairro. Que o teu nome seja magnificado aqui em Fortaleza. E que o teu nome seja magnificado, Senhor Deus, nos céus, por causa do Evangelho que tem trabalhado aqui nesta congregação. E continue fazendo, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queria então chamar o pequenino Samuel com o pai, a mãe. Pudesse vir aqui à frente. Cadê a água? O Hélio vai trazer. Queria lembrar a vocês todos da igreja que aqui não é apenas um ritualismo por conta de uma tradição vazia, mas é a convicção que nós temos como igreja presbiteriana, que vamos ver agora, nada mais é do que visualizar as promessas do Evangelho. Em Êxodo 17, para Abraão, Deus disse que a promessa era para Abraão, para o filho, para ser circuncidado, e através de Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas. Essas três partes, o pai, o filho, depois as nações, é o que você vê em Atos 2 com a pregação de Pedro. O povo diz que quer se arrepender. O que eu tenho que fazer? Se arrependa e creia no Evangelho, ser batizado. Porque a promessa é para vós, para vossos filhos, olha aí, e aí tem a terceira parte da promessa de Abraão. E para todos aqueles que forem chamados, as nações. É o mesmo padrão que de Deus, de forma ordinária, normal, com o seu povo, ele vai alcançando as nações por meio da família, da fé e do pacto. E é isso que nós vamos celebrar agora. Queria fazer algumas perguntas. Pastor Isaac, Raquel, vocês creem em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra? Vocês creem em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado na mão de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos? Sim. Vocês creem no Espírito Santo, em uma só Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna? Vocês prometem que se o Senhor Deus for servido conservar a vida deste vosso filho até a idade da razão, vocês irão instruí-lo na crença seguida pelo povo de Deus, como vem ensinada na Sagrada Escritura? Sim. Vocês vão ensinar-lhe a ler para que venha a ler por si mesmo a Santa Escritura, orar por ele e com ele, servir-lhe vocês mesmos de bons exemplos de piedade e religião, e vocês vão se esforçar por todos os meus designados por Deus para criá-lo na disciplina e correção do Senhor? Sim. Você promete ler com ele a Bíblia e trazê-la à igreja com assiduidade, ensiná-lo desde as mais tenra idade a respeito do culto divino e a participar dele? Sim. Sim também, Raquel? Sim. Então, tá vindo a água. Aí. Sem água eu não bati. Pequeno filhinho da aliança,
Samuel Santana, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, louvado seja o teu nome, Senhor Deus, por essa família do pacto tão linda, Senhor Deus, que o Senhor trouxe para esta igreja. O Senhor continue abençoando o pastor, a irmã Raquel, todos os meninos, Senhor Deus. Abençoa, Senhor Deus, a Lili, o Dandan e a Anne. E que nenhum deles, Senhor Deus, jamais se perca. Do que experimentamos aqui, Senhor Deus, neste momento, possamos ver a tua boa mão, a tua mão poderosa, para derrotar o inimigo, Senhor Deus. E fazer com que o teu reino possa ser cada vez mais manifesto no nosso meio. Ajuda, Senhor Deus, os nossos irmãos, o pastor Isaac e Raquel, nos momentos difíceis, de dificuldade, e possam lembrar que o Senhor da fraqueza traz força. E da pequenez o Senhor mostra a tua imensidão. Continua fazendo assim na vida deles. E lá na frente possamos ver o filhinho do pacto Samuel, filhinho do pacto Dandan, filhinha do pacto Lili e a Anne, todos professando a fé para a glória do teu nome. No nome de Jesus que assim oramos. Amém. Amém. Abençoe, pastor.